A coronavírus, mais conhecida como Covid-19, é uma grande família de vírus que causa infecções respiratórias em animais e humanos. Conhecida desde o ano de 1960, ficou popularmente conhecida na pandemia em 2019. A coronavírus pode causar doenças leves e moderadas, semelhante a um resfriado comum. No entanto, também podem causar doenças mais graves, como a síndrome respiratória. A Covid-19 surgiu na China em dezembro de 2019 e rapidamente se espalhou pelo mundo, com os seguintes sintomas: calafrios, tosse, fadiga, dispneia, dor de cabeça, congestão nasal, a famosa coceira. Os anos de pandemia mostraram que o conhecimento de ferramentas da saúde pública e o acesso de dados não são suficientes para controlar uma pandemia. É preciso produzir teorias explicativas sobre o processo pandêmico que considere as heterogeneidades temporais e espaciais dos fenômenos biológicos e sociais que permitem sua expressão desigual na população. Para isso, a epidemiologia necessita, ao mesmo tempo, fortalecer seus fundamentos científicos, reconhecer os valores e limites de suas abordagens e compreender que as ferramentas e técnicas não são o que o fundamentam o conhecimento transformador. Nesse caminho, é essencial trabalhar partindo de experiências efetivas de atuação interdisciplinar para superar atraves crônicos que dificultam o fortalecimento dos elos com outras disciplinas. O novo modelo de ensino pode ser produzido com base nas experiências ao longo da pandemia. Esse novo modelo deve integrar conteúdos transversais, como a preparação para a resposta a desastres naturais e de origem tecnológica, incluindo pandemias, endemias e a comunicação científica. O ensino da epidemiologia precisa ser contextualizado com bases da saúde coletiva, reforçando o seu compromisso com a tradução e a explicação do conhecimento para melhoria da saúde e das vidas das pessoas. Agora vamos falar um pouco sobre as medidas de prevenção à Covid-19. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, higienizar as mãos com álcool em gel em suas concentrações superiores a 70%, praticar a etiqueta respiratória, que se refere à cobertura do nariz e boca com o cotovelo dobrado ou com o tecido quando espirrar ou tossir, seguido pelo descarte e higiene das mãos. Manter uma distância de 1 metro das pessoas que estão com tosse, espirros ou febre, evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, limpar e desinfectar objetos e superfícies tocados com frequência, por exemplo, botões de elevador, corrimão, maçaneta de portas e celulares. Desinfectar os objetos e superfícies tocados com frequência com álcool. Procurar assistência médica se acreditar que foi exposto e apresenta sintomas como febre, tosse ou dificuldade de respirar. Usar máscara e manter distanciamento e isolamento social. Cuidados de enfermagem. Dentro do corpo hospitalar, os enfermeiros passam a ser a ponte mais próxima para a recuperação dos pacientes, avaliando e medindo os serviços de assistência. A enfermagem facilitou a mediação entre as famílias e os pacientes que precisaram de uma atenção especializada e, como consequência, necessitaram ficar em isolamento durante o período de adoecimento. Com o processo de imunização em massa da população, visto nos últimos meses, a enfermagem também teve à frente da aplicação de imunizantes na busca ativa e de conscientização de pessoas vacinadas. A influenza, por sua vez, ou gripe, como é popularmente conhecida, é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e possui alto potencial de transmissão, sendo ela uma das doenças virais mais comuns e que tem um grande impacto na saúde pública.
E os primeiros registros dessa infecção datam de mais de 2.000 anos atrás. Com os seus primeiros relatos históricos, ainda que de forma imprecisa, os sintomas gripais eles foram associados a epidemias de proporções significativas. A mais conhecida foi a gripe espanhola, que ocorreu entre 1918 a 1920 e que infectou cerca de 1/3 da população mundial e causou milhões de mortes. Isso demonstra como o vírus tem uma grande capacidade de se espalhar rapidamente e causar impactos severos. Mas como a gripe se espalha? O vírus da influenza é altamente contagioso e se transmite de 3 formas principais. A primeira delas é o contato direto, quando uma pessoa gripada libera gotículas de saliva ao falar, tossir ou espirrar, e essas gotículas entram em contato com outra pessoa. O segundo meio de transmissão são as vias aéreas. Essas mesmas gotículas podem ficar suspensas no ar por um tempo e serem inaladas por outras pessoas. O terceiro meio é o contato direto. O vírus ele pode sobreviver por um tempo em algumas superfícies, como as maçanetas, os celulares e as mesas. E se uma pessoa toca em uma superfície contaminada e depois leva a mão ao rosto, ou à boca, ou aos olhos, ela pode se infectar. Uma coisa muito importante de lembrar é que uma pessoa gripada, ela pode transmitir o vírus um dia antes de apresentar sintomas e até 7 dias depois do início da doença. Ou seja, mesmo quem parece estar bem, pode estar espalhando o vírus sem saber. Agora, como saber se você está com gripe? Os principais sintomas da influenza, eles podem incluir febre alta, geralmente acima de 38 graus. Calafrios, tosse seca ou com catarro, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço e fraqueza, dor no corpo e nas articulações, coriza ou nariz entupido. Em crianças, a gripe também pode causar sintomas gastrointestinais, como vômito e diarreia. Já em idosos, a febre pode não ser tão alta, mas o cansaço e a prostração são muito comuns. A gripe costuma durar cerca de uma semana, mas a tosse e o mal-estar podem persistir por mais um tempo. Em algumas pessoas, especialmente idosos, gestantes, crianças pequenas e indivíduos com doenças crônicas, a gripe pode evoluir para uma complicação mais grave, como é o caso da pneumonia. Aspectos epidemiológicos. A influenza apresenta sazonalidade, com aumento de casos em determinados períodos do ano. No Brasil, a vigilância epidemiológica monitora constantemente os padrões de circulação dos diferentes subtipos de vírus. Meios de prevenção. As medidas preventivas incluem vacinação anual, especialmente para grupos prioritários, higienização das mãos, etiqueta respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, e evitar o contato próximo com pessoas doentes. Cuidados de enfermagem. Os profissionais de enfermagem devem promover campanhas de vacinação, educar a população sobre medidas preventivas, identificar e monitorar casos suspeitos e implementar medidas de controle de infecção em ambientes de saúde. Florona, co-infecção por gripe e Covid-19. É a infecção simultânea por vírus da gripe, influenza e coronavírus SARS-CoV-2. Não é uma nova variante, mas sim a presença de 2 vírus no corpo ao mesmo tempo. Os sintomas mais comuns são febre, tosse,
dor de cabeça e no corpo e fadiga. Os riscos têm a maior gravidade em pessoas não vacinadas ou com imunidade baixa e pode sobrecarregar o sistema respiratório. A prevenção é a vacinação contra a gripe e Covid-19, o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar aglomerações. Existe um mito que fala que a vacina altera o DNA, então apresento um vídeo bem-humorado com humor exagerado explicando esse mito com os humoristas Os Barbichas. Me prenda, mas eu te prendi pro seu próprio bem, irmão. O quê? A essas horas? Não, mas isso não importa. Como não importa? Não, me siga, eu vou prender. Não, as pessoas... A curiosidade pode matar umas pessoas, mas deixa. É uma Não, me longa conta, história. pelo amor de não, Deus. Não, Você precisa me falar, não, me fala. Não, deixa ele contar. Ele vai fazer mais do que isso. Ele vai cantar. O que aconteceu? Por favor, me diga. Ah, a história de dois irmãos é sempre difícil. Éramos irmãos. A gente deixou de ser. Meu Deus, isso tá ficando muito mais confuso do que parecer. Eles eram irmãos e agora não são mais. Não, peraí, eu vou explicar. Calma aí. Vamos ouvir a explicação do rapaz. Já que não são irmãos mais. Nós éramos irmãos gêmeos. Ei, ai, deixamos de ser gêmeos. Meu Deus, a vacina alterou meu DNA. Pronto. Não preciso mais explicar. Foi isso. Meu Deus, o que eu fiz? A vacina alterou seu DNA. Meu Deus. Você falou que estava seco. Você mal sente a umidade no seu pé. Não somos mais irmãos. Eu ainda sou humano e você agora é um jacaré. Ai, meu Deus. Ele vacinou. Virou jacaré. Éramos irmãos de um homem e de uma mulher. Não somos mais. Mas olhe pelo lado bom. Mesmo que você não goste, ainda pode ser mascote da Lacoste. Mascote da Lacoste. Considerações finais. A Covid-19 e a influenza são doenças respiratórias com transmissão similar, mas impactos diferentes. Ambas destacam a importância da vacinação, prevenção e vigilância contínua. A Covid-19 trouxe desafios globais inéditos, enquanto a influenza segue sendo uma ameaça sazonal. As lições principais incluem investir em saúde pública, ciência e educação para enfrentar futuras epidemias.